pessoas têm se perguntado que medidas podem ser adotadas pelo poder público para aumentar a eficiência do Estado, para aumentar a capacidade da sociedade no enfrentamento ao crime organizado. Eu quero aqui, neste domingo, trazer para vocês 4 sugestões, 4 iniciativas que, do meu ponto de vista, teriam um resultado muito significativo nas ações do Estado brasileiro no combate ao crime organizado. A primeira delas, recuperar os territórios. Nós não podemos permitir que nenhum cidadão, que nenhuma pessoa no Brasil resida, more num território controlado pelo crime. Nós não podemos tolerar que um trabalhador, que uma trabalhadora que sai de casa todos os dias para trabalhar, que tem os filhos que saem para estudar, voltem para casa e tenham que pedir permissão para o crime, para poder residir, para poder ter um mínimo de tranquilidade, para poder tocar a sua vida. Nós temos hoje uma quantidade enorme de áreas no Brasil que foram tomadas pelo comando do crime organizado. O Estado precisa recuperar esses territórios. Os estados precisam agir, o governo federal dar o suporte, a sociedade se organizar, e nós temos que fazer um pacto nacional no sentido de recuperar territórios e não permitir que nenhum cidadão, que nenhuma pessoa no Brasil possa viver em área controlada pelo crime. Evidentemente que isso significa recuperar essas áreas e ficar nessas áreas. Manter o Estado nessas áreas, oferecendo educação, saúde, alternativas de emprego, presença, disputar especialmente a juventude com o crime. Isso é uma ação imediata e que requer não disputa política rasteira como os governadores da extrema-direita querem fazer, mas uma ação integrada de unidade, como a PEC da segurança propõe e como as iniciativas do governo federal apontam nessa direção. A integração entre o trabalho das polícias, a troca de informações, ações planejadas como nós temos feito, especialmente no controle das fronteiras. Então, é uma ação efetiva. Presença do Estado brasileiro nas comunidades dominadas pelo tráfico e integração, ação policial com inteligência. Me parece a primeira medida que eu gostaria de trazer como sugestão. A segunda medida é uma rediscussão completa sobre o sistema penitenciário brasileiro. Hoje, infelizmente, as cadeias, praticamente os grandes presídios todos do Brasil foram tomados pelo crime organizado. Estas organizações, elas não foram organizadas de fora para dentro do sistema. Basicamente, todas as principais e mais perigosas organizações criminosas que nós temos hoje no Brasil, elas se organizaram dentro dos presídios. Elas têm uma lógica de retroalimentação. Cada jovem que entra no presídio, ele tem uma chance enorme de sair do presídio muito pior do que ele entrou. Ele sobrevive dentro da estrutura prisional sob o jugo, sob o controle, sob a dependência e sobrevivência do crime organizado. Isso significa investimento no Estado brasileiro. Isso significa investimento na polícia penal, criar condições, fazer um grande investimento que garanta separar o preso sem condenação do preso já condenado, o jovem preso de primeira condenação, ampliar o número de estabelecimentos penitenciários, desconcentrar a presença destas organizações, combater com todo vigor
chamadas fintechs, estes bancos que não são bancos, destas instituições financeiras que não têm o mesmo sistema de controle que os bancos tradicionais têm por parte do Banco Central. Foi dada uma declaração pelo Campos Neto, que era o presidente do Banco Central na época do Bolsonaro, foi indicado presidente do Banco Central, que hoje trabalha numa dessas grandes fintechs, né? E ele disse: não foi nós que inventamos o crime organizado, não foi nós que inventamos o tráfico de drogas nem o crime organizado. É verdade, Campos Neto. Mas a falta da fiscalização permitiu que o dinheiro fosse capilarizado, que o dinheiro do crime organizado pudesse circular livremente, pudesse ser lavado com muito mais facilidade. Está aí o exemplo da Operação Carbono Oculto, coordenada pela Polícia Federal, pela CGU, pela Receita Federal, onde o ministro Fernando Haddad tem tido um papel tão importante. Ali você encontrou um caminho com mais de 400 postos de gasolina, usinas de álcool, refinarias, motéis, restaurantes, esse dinheiro todo circulando livremente, o dinheiro do crime circulando na economia através dessas fintechs, que hoje são grandes lavanderias de dinheiro. E aí, meus queridos amigos e minhas amigas, eu fico pensando, cada vez eu estou mais convencido. Vocês lembram daquela medida que nós propusemos, que o Lula propôs, que o Haddad propôs, de aumentar a fiscalização sobre o dinheiro do PIX que circula sobre essas fintechs, por estas fintechs? Vocês lembram do que aconteceu, da reação da extrema-direita? Vocês lembram do vídeo do Nicolas, o famoso vídeo do Nicolas, contra que houvesse uma fiscalização maior por parte da Receita Federal com relação ao dinheiro, à origem, à movimentação do dinheiro destas fintechs? Vocês lembram do que aconteceu? Não era o cidadão comum que tinha que estar preocupado, não era o trabalhador, a trabalhadora, nem mesmo o trabalhador informal, mas o esquema criminoso que movimenta o dinheiro, o crime organizado que movimenta o dinheiro por dentro dessas fintechs, seria o principal atingido pela medida proposta pela Receita Federal, que foi rejeitada. Houve uma campanha, uma enorme campanha patrocinada, e algumas figuras da extrema-direita tiveram um papel fundamental para que aquela medida não fosse adotada. E hoje eu entendo muito melhor quem financiou e por que aquela campanha contra a possibilidade da Receita Federal ter mais controle. E isso nós estamos fazendo agora. Em quarto lugar, o controle sobre a venda de armas e munição. Gente, o governo Bolsonaro mudou a legislação e permitiu que armas de uso restrito das Forças Armadas, como rifles, armas automáticas de grande calibre, que até então só podiam ser utilizadas pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança, passassem a ser vendidas para o cidadão, para qualquer pessoa, gente. Era muito simples, é muito simples. Qualquer pessoa se inscrevia como um CAC ou fazia a documentação exigida para compra de armas e munição de forma indiscriminada. Eu não acredito que uma pessoa que está preocupada, olha, eu quero ter uma arma em casa, quero ter uma arma para segurança da minha família, essa pessoa não vai comprar 2, 3, 5, 10 fuzis. Essa pessoa não vai comprar armas automáticas de grande calibre. E mais do que isso, o Bolsonaro, ele foi contra uma medida que existia, que obrigava a identificação do lote das munições para permitir a venda indiscriminada e acabar com a possibilidade de rastrear a origem do lote. Isso dificultou muito a
forma indiscriminada, fuzis, munição em grande escala, muita munição. Se tiver 100 fuzis e não tiver munição, agora se você tiver um fuzil e você tiver munição, você faz um estrago. Esquema de fornecimento de munições. Tudo isso foi afrouxado pelo Bolsonaro. Com que interesse? Não permitir a fiscalização das fintechs, o dinheiro circular. Não controlar o sistema penitenciário. E permitir a venda indiscriminada de armas e munições, especialmente armas de grosso calibre, arma de uso restrito das Forças Armadas. Meus amigos, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso foi central para que essas organizações tivessem o poder de fogo que elas têm hoje. Por fim, meus amigos e minhas amigas, a valorização dos servidores e servidoras que atuam na área da segurança pública. O Brasil precisa entender, nós temos que ser implacáveis no combate à corrupção, nas milícias, no envolvimento de profissionais, né, maus profissionais que se envolvem com crime. Mas isso é uma minoria. A grande maioria dos servidores e servidoras que atuam na área da segurança pública são heróis e merecem o apoio do Estado brasileiro, um salário digno. Mas mais do que isso, gente, mais do que isso, eu falo sempre, e quero aqui repetir algo para mim, é muito importante nessa questão, é a questão previdenciária. Todas as categorias têm que ter uma previdência justa, claro que tem que ter. Mas é diferente. Um pai e uma mãe que saem para trabalhar e não sabe que vai voltar, não sabe se vai voltar para casa.